aeroporto e milagre vai começar a acontecer daqui a nada. Portanto, please connect to Bantu Man and we're about to go live in the next 5 minutes. Yes, we are. Yes, Thank you guys. Yes, we are. We're going to be there. We're going to be there. We're going to be live now. De casa to casa. Até já. Tchau. Olá, malta. Estamos aqui para o primeiro, que na verdade é o segundo podcast na Pelcor, em Lisboa. Estou aqui com Osvaldo Muniz, Rui Tati, Marcos Vitor e o meu novo amigo e quase melhor amigo, Duque Mandinga. Duque Mandinga. Este podcast vai estar disponível na Bantu Man em poucas horas e também no YouTube. Para o pessoal do SoundCloud, Spotify vai ter o áudio. O nosso objetivo é conversarmos sobre 2 temas que achamos que são pertinentes e muito atuais. O primeiro é a vida dos pais homens, na vida dos filhos. E o segundo é a gestão financeira dos homens africanos. Nós vamos começar aqui a conversa pelo Osvaldo, que tem um filho de 10 anos e fala muito bem do pai que tem olhos azuis. Osvaldo. Olá, boa tarde Eddie, boa tarde Duque, boa tarde Vitor, boa tarde Rui, boa tarde mundo, e se for de noite, boa noite, e se for de dia, bom dia. Esse assunto é pertinente para mim porque nos últimos tempos eu tenho-me massacrado um bocado mentalmente. Não é massacrado, mas tem-me pesado um bocado, que é o meu filho vive em Londres e eu vivo no mundo. Eu vivo um bocado em Angola, um bocado em Portugal, um bocado na Guiné, vou, como sou músico, passo a vida a viajar e tem-me pesado muito porque ele tem 10 anos agora e ele já comunica, já faz perguntas, já não é bom o suficiente receber só a PlayStation ou os Air Force Ones. Ele já precisa mais da presença do pai e embora ele venha 2 a 3 vezes por ano, já começa a me pesar. Então eu tomei a decisão e graças a Deus a mãe dele cooperou e está na mesma página do que eu. Ele vem viver comigo este ano, por isso esse assunto é o meu assunto. Sim. E Rui, tu que tens os teus filhos muito presentes na tua vida, desde aqui na loja, desde as tuas páginas de Instagram, o teu mais novo, dá para perceber que o desporto e ele são têm uma proximidade muito, muito grande. Tu és um pai extremamente presente em todos os aspectos. De realçar que, antes de mais, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia a todos. Portanto, trata-se da presença do pai na educação dos filhos, né? Que fique claro para todos nós. É de facto, sem dúvida, um dos aspectos que eu tento cumprir, honrar. Acho que não existe outra maneira senão o modelo de tentarmos fazer de tudo para sermos presentes, não é? Portanto, eles precisam disso para o desenvolvimento deles. Sem sombra de dúvidas, todo o esforço que tiver ao nosso alcance deve ser feito e é isso que eu faço. Apesar das viagens, tento sempre arranjar o tempo para os meus filhos. Tenho 5 filhos, portanto, e conheço muito bem esta vertente do que é não ter tempo suficiente para eles. Portanto, e sempre que a gente pode, eu pelo menos tento fazer a minha parte e estar presente na vida deles. Yeah. Okay. O Duque e o Marcos têm filhos e nenhum tem filhos fora do vosso habitar, certo? Da vossa base. Como é que é essa gestão para estarem com os vossos filhos? Como é que é essa gestão para educar, para ajudarem na educação dos vossos filhos, não estando tão próximos? Começando pelo Marcos. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado por estarmos aqui, por nos estarem a assistir, porque de facto é um tema que eu acho que é muito importante para todos nós, pais e aqueles que querem ser pais um dia. Começar por dizer que a maior
base que eu tenho para falar sobre isso é o facto de eu ser filho. E ser filho de um pai que sempre esteve presente na minha vida a todo tempo. Lembro-me da minha mãe dizer várias vezes, e não vai ser estranho para nenhum de vocês ouvir isso, que o meu pai não era exatamente o melhor marido, mas que era um excelente pai. Eu não sei avaliar se ele era bom marido ou não, porque isso é um assunto deles, mas como pai eu tenho que assinar por baixo que ele de facto sempre foi um excelente pai. Um pai que sempre conversou, um pai que sempre fez parte do meu dia-a-dia. Infelizmente eu não consigo fazer exatamente o mesmo que o meu pai, porque também por motivos profissionais ando a viajar de um lado para o outro, e os meus filhos, eu passo a maior parte do meu tempo em Angola. Tenho 3 filhos na África do Sul, uma em Angola e um em Portugal. E agora esse meu filho está em Portugal, ainda acima deu-me um neto em Portugal também. Então, eu acho que o mais importante para os filhos é, de facto, a questão do exemplo. Muito mais do que aquilo que tu dizes, é aquilo que tu fazes. E eu, como orador motivacional, em tempos fiz um vídeo para o meu filho Edgar, que é quem nos filma, e eu estava-lhe a dizer nesse vídeo, eu pedia-lhe perdão pelos maus exemplos que lhe dei. Ou seja, pedia perdão ao Edgar por ele achar normal trair, pedia perdão ao Edgar por ele achar normal fazer coisas pouco corretas a nível profissional ou a nível pessoal, porque de facto ele não estava a fazer nada que saísse daquilo que era o código no qual ele tinha sido criado. Não criado no que eu disse, porque eu disse, filho, faz assim, mas 5 minutos depois ele via o papá fazer diferente daquilo que o papá tinha dito. Certo. E o Duque? Olá, boa tarde ou boa noite a todos. Eu sou o Duque Mandinga. É um tema que é bastante que me traz lágrimas. Porquê? Porque perdi o meu melhor amigo, que é o meu pai, e como filho que sou, como pai que sou, e tento estar presente na vida das minhas gêmeas. Porquê? Porque tive o melhor amigo do mundo. A pessoa que me ensinou, não só me trouxe ao mundo, me deu tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo que pôde, os valores que me deu, é o modelo que eu tento passar. Basicamente, não só para as minhas filhas, mas sim para todas as crianças que eu vou encontrando. É o meu dever, como pai, como filho, de educar não só os meus, mas todos os que vêm ao meu encontro. Portanto... Há uma coisa que acontece com muita gente em África, é que quando os pais têm alguma possibilidade, uma das primeiras coisas que faz o pai é agarrar algum dinheiro e mandar o filho estudar fora. E muitas vezes é muito cedo, desde a base. Muita gente, temos muitos angolanos que vieram aqui na escola militar, que começou muito cedo. Qual é a vossa ideia? Qual é a vossa ideia? E se algum de vocês esteve nessa situação, acho que o Osvaldo teve, se é muito cedo. Sim. Como é que vocês viram isso aconteceu com vocês e como é que vocês conseguem combater isso com os vossos filhos? Porque todo mundo quer que os filhos tenham a maior educação académica possível. E muitas vezes em Angola, nos nossos países de origem, não temos. Eu acho que isso, pela experiência pessoal que tenho, porque foi o que aconteceu comigo, e é uma coisa que eu durante muitos anos tive sentimentos negativos quanto a isso, no consolo na minha mãe, né? Que eu sempre pensei, então, mas deixaste o teu filho ir para longe tão cedo. E hoje que eu e a minha mãe temos uma amizade muito próxima, eu sei que foi um sacrifício para ela. Não foi uma decisão fácil, não foi um agrado, olha, nem foi por ela, foi por mim. Estás a entender? Então, tem a ver com aquilo que disseste, tem a ver com a base, tem a ver com ainda não termos um ensino que nos permita... Imagina, já somos pobres, falar do meu caso. Estudas mais aqui... És igual ao teu vizinho que está aqui na casa de chapa, então era mais ou menos ok, vou mandar o meu filho para fora da aldeia e ele vai caçar e vem com o gado ou vem com os cabritos. Então eu acho que era nessa perspectiva. É o nosso dever, nós que viemos, estudamos, nos formamos, porque fomos
nos formamos. Ontem eu estava a dizer, já não lembro a quem, eu estava a dizer que eu não quero... Foi ontem, foi da outra vez no restaurante que eu estava a dizer que eu não quero nunca tratar a África como um cemitério. Isso é algo que eu não quero. Foi contigo que eu estava a dizer, né? Eu quero que os nossos filhos não passem isso para os filhos deles, a não ser que seja necessário. É importante começar a se levar os quadros de volta, é importante se reconstruir tanto a nossa educação como a saúde, como todos os setores, porque foi para isso que a gente saiu. O objetivo era esse, é eu voltar e o meu primo, o filho do meu tio, não, o filho do meu primo já não ter, porque eu se calhar já posso ser um bom educador, e não falo só academicamente, falo mesmo alguém que aprendeu alguma coisa e possa transmitir. Sim. Concordo plenamente. Acho que todos nós acabamos por passar, de facto, pela mesma situação. Fomos forçados, devido ao frágil sistema de educação que nós temos. Portanto, estamos hoje, nós, mais uma vez, a dar a mesma situação aos nossos filhos. São poucos os que conseguem estar fora e, de facto, acompanhar os filhos naquilo que é uma formação melhor para depois contribuir para o desenvolvimento do nosso continente. Na verdade, acho que ninguém deseja ter o seu filho fora de casa. Acho que nunca foi o querer de nenhum dos nossos pais, né? Culturalmente, nós gostamos de manter a família dentro de casa o máximo possível, uns até com os seus 20 e tais, 30 e tal anos, ainda estão em casa. Sai da velha. 100%. Mas de facto, acho que passa muito por aí. Portanto, as nossas experiências também passaram ou foram forçadas devido à situação que é a frágil educação que os nossos sistemas têm estado a oferecer, e que, sem sombra de dúvidas, não devemos tratar o continente como se fosse um cemitério, que não é, e gostaríamos muito de continuar a contribuir para que isso deixe de ser pensado desta maneira. Acho que um bocado daquilo que o Eddie também apresentou, ele apresentou mais na perspectiva daqueles que são os filhos das pessoas com posses financeiras. Não foi aquilo que aconteceu com Osvaldo de forma nenhuma, daquilo que ele estava aqui a explicar. Pessoas que têm mais posses financeiras, que mandam os filhos para o estrangeiro e quase que os mandam ao abandono. Ou seja, os filhos são criados pelo dinheiro e não pela presença dos pais. Claramente que isso é uma realidade, isso é uma verdade, mas não é a verdade total. Não é, eu lembro-me que quando eu tinha 15 a fazer 16 anos, fui estudar para um colégio interior, como é que chama esse? Colégio interno. Um colégio interno na Inglaterra, mas eu lembro-me tão bem, e é isso que eu falo da presença do meu pai na minha vida, que foi o meu pai que me levou até o colégio, que não era em Londres, era fora de Londres. Ele ficou comigo em Londres, depois foi-me levar para Gloucester, que era onde eu estudei. O meu pai chorou quando no momento em que ele entrava para o carro e eu fiquei. Todas as minhas férias o meu pai ia lá. Como ele não falava inglês bem, pediu a uma prima minha dos Estados Unidos para ser a minha encarregada de educação por telefone com a escola, para conseguir saber o nível da evolução e do meu aproveitamento na escola. Ou seja, há exceções à regra. Tá? Ou seja, há pais que de facto têm a posse financeira e querem o melhor para o seu filho, mas não querem que o distanciamento físico com o filho seja sentido. O pai faz de tudo para estar presente quase que no dia a dia do filho. É possível? Não é. O dia a dia? Não é possível. Eu vejo pelos meus. Eu também faço o esforço para estar. Ainda hoje vinha para aqui e vinha comentar isso com Edgar e contigo mesmo, Eddie, sobre a cena de, às vezes, de receber notícias sobre o meu mais novo que fez isso ou que fez aquilo. E, epá, eu não estava lá. E por mais que eu saiba, perdi aquele momento. E é um sacrifício, claramente aquilo que a tua mãe te disse, é um sacrifício. É um sacrifício porque nós estamos à procura do melhor para os nossos filhos e somos privilegiados por poder fazer isso e temos de aproveitar do facto de podermos ter esse privilégio. Mas é de facto naquela visão do Rui, que é criar para depois mandar de volta para Angola, para a África, para que eles possam construir e outros não passem pelo mesmo sacrifício. Eu digo que acredito que todos nós partilhamos a mesma experiência.
E eu também, mano, foi assim, desde criança, que o meu pai me trouxe para cá, acompanhou a minha produtividade desde criança, para e passo. O colégio, fomos bater as portas, me agarrava nas mãos e íamos para tudo. E quando fazia briga nas escolas, como era grande, e as pessoas metiam-se comigo, e eu, bomba! Estava sempre a dar porrada nos outros, e andei a saltitar do colégio a colégio, mas pronto, essa foi a experiência. Tem que ser. Mas pronto, digo, a intenção dele para me trazer cá é para que eu possa ter um melhor futuro. Né? Já que na Guiné o ensino é basicamente 1 mês e meio, o resto é tudo greve. Yeah. A política não permite. Exatamente. É duro, mano. É muita greve que a educação é muito péssima. Não dá. Por isso que o meu pai fez o que fez e eu fico grato. Claro. Pode-me dar esse privilégio que muitos gostariam, mas não podem. Não é porque trouxe-me para cá ou fiquei sozinho, abandonado, coisa do género. Coisa do género, nada disso, mas foi só porque ele teve uma visão de que queria que os filhos se vissem, para que fossem alguém no futuro. Essa foi a ideologia dele e é o que eu estou a seguir. Rui, aproveitar que estás com o Mike e fazer a seguinte pergunta. Como é que nós podemos transmitir aos nossos filhos que... Desculpa só cortar, eu gastei que agarrar o mic assim, porque este é assim mais ou menos. Sim? Para termos mesmo som assim. Para falar na lateral. Lateral, exato. Como é que nós podemos educar os nossos filhos que estão a crescer perto de nós, que estamos fora da África? Nós temos a base e o amor, mas são miúdos que têm a educação africana dentro de casa, mas que passam cerca de 10 horas na escola europeia ou na escola americana, no caso dos filhos. Como é que nós podemos transmitir esse amor por África quando muito do que eles ouvem da África é sempre como um cemitério? Uau. Grande questão. É uma questão pertinente e, sem dúvidas, uma questão importante. Eu acho que a base dos pais representa talvez 70%, 80% daquilo que é o trabalho que deve ser feito. Desculpa, antes, é uma base de alguém que já viveu mais de 20 anos fora da África. Muitos de nós, no meu caso, por exemplo, já tenho muitas dúvidas se faz sentido retornar. Então, muito do que eu passo para a minha filha já é muito esse amor do que eu ganhei do estrangeiro. E nesse caso, pessoas como eu, como é que eu consigo fazer como vocês fazem, porque eu sei que vocês fazem, transmitir esse amor à terra, nesse caso, mais a minha terra do que a terra deles, aos filhos? Uma boa questão, mas... Olha, eu acho que, feliz ou infelizmente, os meios em que, as comunidades em que nós vivemos, fazem-nos sempre recordar de onde é que a gente vem. Por mais que a gente tente integrar-se e tentar ser o mais local possível, o meio faz-nos sempre perceber que nós viemos de um sítio diferente. E acho que nós temos de ser autodidatas, temos de continuar e forçar o contacto com o continente, a busca de informação e a partilha da mesma dentro de casa. No final do dia, nós tentamos, no mínimo, almoçar ou jantar juntos. E o jantar, que é uma das refeições principais em que tens a tua comunidade, portanto, onde tens o espaço para a influência, com os nossos hábitos, desde a alimentação, as histórias. O esforço, pelo menos naquilo que é o meu seio, é feito desta maneira. E depois ainda tens a questão das opções, quando se trata de férias. Portanto, fazemos questão de mostrar o máximo possível daquilo que é a nossa história, as nossas origens. Portanto, não afastar dos familiares que podem também estar
ainda no continente mais próximo, dar acesso, porque nós temos a informação que muita gente também afasta-se, inclusive de alguns parentes, portanto, nós não criamos esse tipo de barreiras. Portanto, existem N opções que podem fazer com que a gente mantenha algum vínculo, alguma ligação à nossa cultura-mãe. Volto a frisar que as comunidades em que vivemos fazem-nos sempre recordar, mesmo que a gente se esqueça de vez em quando, que nós não somos de lá. Ora bem, eu vou só implementar umas coisas que o Rui basicamente cobriu tudo e mais alguma coisa. Eu digo que não é fácil. Não é fácil. Porquê? Epá, hoje em dia as nossas crianças passam muito tempo fora da casa. Só a escola leva para ir 12 horas. Basicamente, escola, mal saem da escola, têm que ir ao coisa de piano, têm que ir à prática de esporte. Portanto, atividades que nunca acabam. E se o pai não está presente, basicamente ativo, é muito difícil implementar os nossos hábitos, usos e costumes que nós temos, a tradição da casa, basicamente das crianças. Para quem vive fora, nos Estados Unidos, que basicamente a influência da África, não se vê muito, porque tudo o que é projetado da África é uma imagem negativa, e as crianças já crescem com aquilo na cabeça. Poxa, então, mas África, tudo o que vejo, é criança com mosca no mesmo sítio aqui, toda hora aqui, com raio no nariz, é a mesma foto, as mesmas imagens. E as crianças veem aquilo, é animal querem ir para a África, mas é para ver animais, não querem ver pessoas. Porquê? Porque lá não tem. Não. É que, mais uma vez, eu digo, é o nosso dever como os pais, todos os dias, de incutir na cabeça das crianças, olha, mostrar as coisas, as maravilhas da África. Basicamente, eu faço, olha, hoje em dia, Google YouTube. Go to YouTube, put it, Africa countries, cities. You can see, basicamente, tu consegues ver a cidade como Times Square, na África. Consegues ver, vais para Quênia, vês coisas maravilhosas, vais para Angola, vês a Baía de Luanda. Aquilo, digamos que estamos em Moscou, estamos em, como é que é, em Singapura, uma coisa parecida. Portanto, os nossos filhos são reflexões da nossa imaginação, da nossa mente. Se nós conseguimos projetar o sítio que é necessário, eles vão conseguir dar frutos e vão ter, como é que se diz, a noção de que não vieram de um sítio primitivo, vieram no sítio onde, é meio da humanidade. Isso aqui é algo como é que nós reeducamos essas situações históricas, porque se eu tenho a idade que tenho, já aconteceu comigo, imagina com os mais novos que volta a acontecer, são coisas de décadas, isso tem muitos séculos. Como é que se retrata isso? Eu gostaria de dizer que estou a aprender muito, eu sou realmente aquilo que somos obrigados de chamar um pai ausente, né? Porque eu acho que falar com um miúdo nas redes sociais e fazer videochamadas não é estar presente. Vou melhorando e por isso é que eu disse que esse assunto tem mesmo me cansado, a mim mesmo, eu sozinho. Então queria só frisar isso aqui, que eu também estou aqui para aprender. Quanto isso da tradição angolana, do que eu sei, não sei muito, né? Que eu gosto muito de me sentar com os mais velhos e ouvir. Existe um conflito entre a realidade e a tradição. As pessoas não se obrigam a casar por causa da tradição. É assim, é minha filha, lhe criei, engravidar, já não vou poder lhe dar no outro homem, vais ter que levar. Não é a tradição que diz engravida a casa, não é suposto engravidar a minha filha. Entendeste? Acho que fui... Entendeste? A tradição não é obrigar a casar por causa de engravidar. Isso aí, não. A tradição é quando tu gostas de alguém, tu vens, apresenta, chama-se bater a porta. Tu bates a porta, vim me apresentar. Quem está com esta rapariga sou eu. Quando ela chegar depois das 18, está comigo. Está bem? Vês-te responsabilizar perante o pai da menina. Se não estás a pular a janela, depois terás problemas comigo. Agora, depois, quando vocês sentem-se confortáveis, tu fazes o pedido, que é o casamento tradicional.
fazes isso, não és obrigado, fazes. Agora, quando você começa já a abusar da minha filha, eu vou-te fazer uma pressão, estás a aparecer muito, miúda, está a sair 2 dias, vou-te pressionar, daqui a nada vais desaparecer, vou-te pressionar, estou a falar da tradição ainda, vou-te pressionar, a tradição obriga-me a dizer, você já dorme cá em casa, Ed? Hã? Ao domingo? Hã? Como é? Hã? Eu já vi, eu estou a sair, você saiu, estou a ver o teu carro saiu antes. Não, tens que sentar comigo. Estás a entender? A tradição é essa. Mas agora, quando engravidas prematuramente, eu como pai, estou a ver pela perspectiva dos mais velhos, né? Que eu já não apanhei tanto disso, eu cresci na Europa. Mas o que eu vejo, a leitura em defesa deles, estou mesmo a vir em defesa dos mais velhos, vou dar minha filha a quem agora? Lhe deixaste já com bagagem, tens que levar, senão vai ser mais difícil. Não tem a ver com a tradição, essa parte. Então nós, é já aí os cuidados, pais, os miúdos têm que se proteger, têm que aprender isso, tem que... Mas isso não é tradição, isso é educação. Não é? Não tem a ver se estás em Angola ou se estás... Sim. São já alguns bons minutos dessa conversa. Nós vamos terminar com o primeiro tema. Vamos terminar com o primeiro tema. São conversas abertas, sem grandes conclusões. É mesmo para termos aqui ideia, do que nós pensamos, do que nós ouvimos, de experiências. Temos aqui pais. Avós, é verdade. Então vamos terminar com... Pronto. Não se esqueçam de ouvirem o podcast no Off, Spotify, SoundCloud. Tem o vídeo no YouTube, que é um oferecimento do Edgar, pai do Zion. Fechamos esse primeiro tema. Para o pessoal do live, vamos continuar com o segundo tema. Para o pessoal do primeiro tema, até já. E vamos voltar com as mesmas roupas, com certeza.